Fala pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um episódio do nosso podcast maravilhoso, queridinho da cidade, aquele que dá gosto de ouvir. O Teotônio Pode Mais, certo? O queridinho da cidade, podcast de Teotônio Vilela. Eu sou o João Vitor, sou seu apresentador, certo? Estamos aqui para falar de um tema muito importante, certo? Mais um aviso, um episódio de aviso aos ouvintes, ao público ouvinte de Teotônio Vilela. Estamos aqui com o coordenador de Defesa Civil do município de Teotônio Vilela, coordenador Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, João Vitor, ouvintes aqui do podcast da Prefeitura de Teotônio. A gente tem um assunto muito importante para todos vocês. Ficar ligadinho aí e interagir com a gente. É isso aí, pessoal. Então, a gente está aqui com o Anderson, né, o coordenador de Defesa Civil. Anderson é bombeiro civil também. Sou né? bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho. É isso aí. Então, o currículo do Anderson é bem vasto. Né? Vamos conhecer mais o Anderson. Eu me chamo Anderson Cleiton de Oliveira, né? Estou como coordenador de Defesa Civil daqui do município de Teotônio. Sou formado em bombeiro civil desde 2014. 2017 formei como técnico de segurança do trabalho e fui convidado pela gestão, ainda do prefeito Joãozinho, para ser, né, o coordenador de defesa civil do município. Estou até hoje aqui no município, junto com o prefeito Peu Pereira, ajudando aí a comunidade. Então, quer dizer que o Anderson está por aqui pelo município já faz um tempo, não é isso? Atuando como coordenador de Defesa Civil. É isso, eu já sou funcionário do município desde 2001, mas atualmente como coordenador de defesa civil desde 2017 para cá. Ah, certo, entendo. Então, já que a gente já conheceu mais o nosso convidado, né, o Anderson, nós vamos aqui falar, pessoal, o tema importantíssimo, tá, que a gente vai trazer mais como um aviso hoje. A Defesa Civil adverte sobre perigos das mudanças climáticas, não é isso, Anderson? Isso mesmo. O Brasil todo está passando por um clima, né, um clima tropical, um clima que parte do Brasil, principalmente o Nordeste, está sofrendo muito com esse clima quente. A gente recebe diariamente da Defesa Civil Estadual informações de como está o nível de ultravioleta, como é que está a sensação térmica. Então a gente passa essas orientações para o município e também para a usina, para os produtores aqui da região, como é que está o clima para que eles evitem queimada e aí a gente faça um trabalho de conscientização para que não venha acontecer um fato que aconteceu ontem, né, aqui no município. É isso aí, a gente vai falar um pouco também sobre este episódio que aconteceu ontem aqui no município, né? Graças à mudança climática, né? Algumas coisas passam por um teste mais vigoroso e tudo leva ao perigo, né? Isso Essa é a mesmo. verdade, qualquer coisinha pequena. Vamos entender primeiramente aqui para a gente dar início dar um pontapé logo no tema, né? Vamos entender qual o papel da Defesa Civil na nossa comunidade, no nosso município. A Defesa Civil, ela é uma autarquia, ele é um grupo. Na realidade, a Defesa Civil não só é Anderson. Anderson é o coordenador da Defesa Civil. Defesa Civil, ela é um grupo de pessoas. Qualquer Certo. pessoa hoje da comunidade, ele é um agente da Defesa Civil. É um bombeiro civil, é um policial militar, ele é uma guarda municipal, qualquer órgão de segurança pública dentro do município ele faz parte da Defesa Civil, mas a Defesa Civil em si, ele é um órgão que pertence ao governo do estado não, desculpe, da prefeitura, Sim. mas aí ele é interligado não só ao governo do estado, como também ao governo federal. Eu que tenho que dar a resposta do que vem acontecendo no município, se for um desastre natural, se for algo desse tipo, uma chuva que passou do limite. Então, nós temos aqui a contabilidade de milímetros que cai de chuva no período. Sim, Então, sim. a Defesa Civil ela é responsável, é um órgão responsável do governo municipal para interagir com o público e também com o governo federal ou estadual, uma forma para que venha ajudar ao município, né? No caso de uma necessidade. Principalmente para garantir a segurança, não é Principalmente isso? para garantir a segurança. Desde isso, desde o início. Então, Anderson, assim, a dúvida que pode atingir também o público ouvinte mas por que nós devemos, inclusive, nos atentar bastante ao descartar alguns resíduos na rua, como lixo, por exemplo?
A gente já tivemos diversas situações aqui no município com descarte ilegal de lixo. Tem pessoas mesmo que, eu não quero mais esse sofá, e descarta de qualquer maneira nas ruas e não comunica um órgão que faz a limpeza. A gente tem que verificar os dias que a máquina passa, a caçamba, tá, passa para recolher o lixo, mas as pessoas jogam diverso. Sim. Hoje, o clima está tão quente na nossa região que a gente pede a conscientização do público para que não jogue garrafa, não jogue bituca de cigarro no lixo, nas proximidades de um pasto seco, porque é através de uma garrafa ali que esquenta, então gera a gente já tem incidentes também que aconteceram já com queimada por conta de vidros que foi jogado. Eu vou tomar uma cerveja, vou tomar uma bebida ali, vou pegar a garrafa, então as pessoas não têm consciência, jogam nas proximidades da cana ou ao lado da BR e não sabe o perigo que tem. Então a gente é um órgão que a gente vem sempre debatendo com os outros órgãos municipais para a gente fazer campanhas para evitar que isso venha acontecer. Às vezes um pequeno resíduo pode ocasionar um incêndio maior, né? Isso mesmo. Se a luz, né, forte que vem do sol, ele reflete na garrafa, então ele gera ali pequenas faíscas que ao queimar, então o fogo com essa ventania, mesmo que sendo quente, mas aí propaga um fogo, então em vez de ser um incêndiozinho, ele passa a ser incêndio de grandes proporções. A gente partindo deste princípio aí, levando em conta também que a nossa cidade, por exemplo, ela é povoada, na verdade, ao seu redor de mata, não é isso? Então, qualquer coisinha, até uma bituca de cigarro, por exemplo, pode acender uma faísca pequena, mas pode ocasionar um incêndio maior, não é isso? Isso mesmo, a gente tem registro já de queima próximo das matas, por conta de descarte, né? De algumas garrafas nas proximidades. Tem gente que vem da praia mesmo, passa, eu venho ali por Santa Maria, eu venho pela povoação, aí tá tomando ali uma bebida. Também hoje é uma das preocupações que já foi constatado que não é só a garrafa, também o alumínio também. A gente pega ali e toma uma cerveja, quem bebe, né? Toma ali uma cerveja em lata, Sim, joga também nas sim. proximidades, ela esquenta também, ela esquenta e reflete. Então é uma das coisas que a gente pede conscientemente que não faça isso. Temos registro não só aqui no município, como também as usinas, ela resiste a muita queimada, que é provocada por conta desse descarte ilegal, que torna outros por conta que vai fazer uma limpeza no quintal de casa e resolve tocar fogo. Então, quando toca fogo, perde o controle, porque quando a gente toca fogo numa palha, não sei se vocês observam, mas o vento ele começa a jogar os resíduos que vêm daquela queima. Então, os resíduos muitas vezes eles vão com faísca. E aquelas faíscas, ele é arremessada na parte quente que ele encontrar. Então, quando ele encontra uma parte quente, ele encontra ali um material que queima. Então, ali se propaga outro fogo. Então, a gente já tem diversas queimas aí em cana, até cana mesmo, próxima à residência, inclusive passar até para a população, que quando você vê uma queima numa cana, principalmente durante o dia, não foi a usina que programou aquela queima, até porque proximidade da zona, tanto urbana como rural, que tem residência, eles não fazem queimada. Sim. Eles usam máquina para fazer o corte. Sim. Mas muitas das pessoas queimam, então é por isso que às vezes eles têm que ir lá com maquinário, as pessoas dizem, a usina, ela queimou cana sabendo que está nessa situação, mas não. Mas lembrando que quando a gente faz uma queimada, gera uma consequência. Tem pessoas que vão a hospitais, como no caso de ontem, teve pessoas que passaram mal, tiveram que ir ao hospital. Só para você ver, aquela queimada de ontem estava prejudicando também o hospital, porque estava chegando na unidade a fumaça. Então a gente pode perceber que a fumaça já estava muito propagada. Já estava muito propagada. Teve gente que até pensou que o incêndio já estava acontecendo já em diversos cantos, porque era muita fumaça. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre esse acontecimento de ontem aqui no município, certo? Como foi que iniciou tudo deste pequeno acidente, né? Que aconteceu ontem. Olha só, ontem, aproximadamente às 18 horas, eu recebi uma ligação do prefeito do município, preocupado com a situação que estava acontecendo, me ligou pedindo para que eu verificasse e pedindo para que eu tomasse as providências junto com outros órgãos para que a gente combatesse um incêndio que estava acontecendo, que a gente um chama outro lado da pista, mas na realidade no Sebastião Vilela, ali Francisco Porto, Francisco Santo ali, Certo. nas proximidades. Eu me dirigi até o local,
verifiquei que realmente a fumaça ali, você não tinha nem como andar na rua, que você já começava a queimar os olhos, já havia pessoas tossindo na rua já. Então, quando eu cheguei, os moradores já tinham iniciado já tentando apagar o fogo. Certo. Ao me aproximar, quando a gente se aproxima de um ambiente como esse, a gente primeiro procura saber quem foi que causou, como é que é a situação daquele ambiente, porque a gente não pode entrar em qualquer ambiente, a gente não sabe o que encontrar ali. Então, eu perguntei ao pessoal, eles disseram, não, aqui é só pequeno, os matos que tem aqui de lado. Aqui eu perguntei, mas tem plantações? Tem aqui embaixo. Então, aí eu perguntei, e esse fogo? Não, esse fogo veio de uma plantação que estava aqui embaixo. Tinha um homem limpando, mas não Sim. conseguiram identificar. E ele, depois da limpeza, ele tocou fogo. Mas aí ele não conseguiu controlar e o fogo começou a se aproximar das residências. Aí a gente, junto com o pessoal de lá, os moradores, as mulheres mesmo, quando eu cheguei, solicitei o apoio da usina, a usina Impacto, que é uma grande parceira aqui do município, e junto com a usina Seresta, com a usina Seresta que hoje, mesmo com a agrícola, mas ainda continua com não uma usina, mas a Seresta hoje, a gente entrou em contato e pediu um apoio, um suporte, porque eles têm caminhão-pipa, e eles enviaram o caminhão imediatamente. Entrei em contato com o bombeiro militar veio de São Sebastião, nos deu o suporte, mas quando chegou aqui, devido o caminhão ser pesado, devido todo o trânsito da vinda deles para cá, quando eles chegaram aqui, a gente já estava já no finalzinho ali, conseguindo apagar as últimas faíscas que se encontrava. Mas a população foi fundamental. A gente, na hora, o caminhão não tinha como jogar o jato d'água, porque teria que passar por cima das casas, então poderia provocar um acidente, porque tinha muita rede elétrica próxima, é um dos cuidados também que a gente tem. Também Então, tem isso, né? Tem esse cuidado. Então tem que ter uma pessoa experiente ali para conduzir. Então eu olhei e vi uma caixa d'água de 500 litros, então eu pedi para que se aproximasse a caixa por trás do quintal de uma senhora, e a gente enchesse a caixa, e através de ali com baldes a gente conseguiu apagar o que estava mais próximo. E depois a gente começou a descer a rebanceira para continuar apagando os outros que estavam descendo. E graças a Deus a gente teve êxito e conseguiu apagar. Então, Anderson, foi assim, algo muito perigoso que poderia ter causado, inclusive, algum ferimento grave nas pessoas que estavam ali em volta, não é isso? Isso mesmo. Ontem, quando eu cheguei, que o fogo estava alto, inclusive tem vídeos aí rolando no município, que o fogo parece que até um incêndio num canto fechado, mas era uma área aberta. O vento nos ajudava, não ajudava muito, o vento ali, ele aumentava a propagação do fogo. O fogo já estava no quintal das residências, inclusive pegando em coqueiro, pegando em árvore, já estava passando, as pessoas ligando desesperado, correndo na rua. O fogo estava, O fogo né, estava descontrolado. por assim dizer. Então, assim, é algo que tem que ser acionado também, e a gente conversa sobre isso, que algumas pessoas, elas, quando vão fazer alguma limpeza dessa forma, elas procuram queimar vamos dizer, o mato, depois o todo o lixo, aquele pequeno ali, porque eles acham que é mais fácil, né, de acabar com aquilo que não é o certo a se fazer, não é? É isso mesmo. Existe inclusive uma lei que proíbe esse tipo de queima, tanto em vegetação, como também numa área tanto urbana hoje como rural. Ela proíbe, tem multa, inclusive a multa pode chegar até R$ 10.000, então pode chegar a 2 anos de prisão. Ela proíbe esse tipo de queima, justamente por conta disso. Por conta que o fogo ele se propaga, e quando ele se propaga, ali a gente perde vegetação, ali a gente perde, a gente pode perder residência, como já aconteceu de invadir residência. A queima, é por isso que as usinas hoje, quando ela tem a cana próximo nas povoações, ela não queima, ela não faz queima, ela faz corte já para evitar que esse fogo se propague de uma tal forma que possa gerar um acidente. A semana passada eu estava acompanhando um grupo de alunos da Seresta, que foram os jovens aprendizes, para uma reserva. Eles foram conhecer a reserva da Madeira, e quando a gente saiu da reserva, a gente se deparou com um incêndio que tinha iniciado na palha de uma cana por conta de um fio de alta tensão que caiu. E eu tinha parado ali para controlar o trânsito, então quando eu resolvi sair, o fogo passou rápido de uma área para outra, então eles são muito rápidos. Então ali começou pessoas tentando entrar com carro, que a gente pede também a compreensão da população para evitar um acidente, ver que está acontecendo a queimada, você não tem a visibilidade de passar pelo aquele ambiente, encosta o carro e
para ali, mas tem gente que quer passar, pararam na frente, outros pararam, começaram um já a bater no outro. Então, para que aconteça um acidente, para a gente evitar, então a gente dá uma paradazinha e evita um grave acidente. Porque normalmente, na verdade, o que se indica é a calma primeiro, né? A calma Marinho primeiro. pessoal, porque senão pode causar outro problema maior, não é Isso isso? mesmo. Imagina só um monte de pessoas, na verdade, uma multidão de pessoas e um incêndio propagando mais e para mais cantos e poderia causar algo mais perigoso, não é isso, Anderson? Isso, porque você quando que a gente tinha pessoas passando de moto, você perde ali a fumaça preta é uma fumaça tóxica, então ali você pode perder a oxigenação e também a visibilidade você não consegue enxergar, então a tendência é você parar, e quando você para, alguém vem e bate por trás. Então já provoca um acidente grave, porque ali pode passar por cima da pessoa, pode empurrar a pessoa justamente na faixa da cana que está queimando, então evite se passar por uma área como essa, que é a área perigosa. Então, serve como um aviso que a gente estava falando agora há pouco. Então, pessoal, que na hora de limpar, por exemplo, o seu quintal, você que não que mora em sítio, mas que mora em sítio também, né, que normalmente é o que mais acontece, mas na hora de limpar o seu quintal, que é interessante que limpe, normalmente com rastelo, não é isso? Pá, vassoura, do que queimar. Quando você opta por queimar, você pode propagar um incêndio facilmente, não é isso? Muito Isso perigoso. mesmo. Na minha residência, eu não tenho árvore, mas na residência, na proximidade, para você ter noção, cai muita folha no meu quintal. Mas Sim. o que é que eu faço? Eu varro meu quintal todos os dias, apanho as folhas, coloco é, lá no balde e depois, quando vem a caçamba do lixo, eu coloco fora, então o maquinário vai e leva. Mas tinha gente que fazia muita queima, mas a gente foi e conscientizou o pessoal lá ali do Juarez Oreste. Então hoje as pessoas evitam estar queimando e ela junta. Mas alguns teimoso, muitas das vezes ele já provocou incêndio ali de grandes proporções, que foi várias pessoas correndo para o hospital ali no conjunto entre Juarez Oreste e Frei Damião, ali naquela pastagem ali do Geraldo. Então a gente tem que evitar, Geraldo Sampaio, aquela região ali, pessoal que joga lixo ali, por favor, evitem tá jogando, tocando fogo, mesmo que seja ele pequenininho, mas muitas das vezes se torna difícil de ser controlado. Ali tem animais, ali tem a população grande, ali tem criança, ali tem idosos, pessoas que às vezes necessita até tomar uma inalação, mas a gente, o ser humano, a gente vai e às vezes provoca um acidente e até uma situação mais grave com aquela pessoa, porque ela fica desesperada, às vezes não sabe nem o que fazer, porque não consegue nem falar. Às vezes as pessoas tentam falar em áudio e não conseguem, e começam a mandar mensagem, diz, eu estou sem voz, eu não estou conseguindo, a gente tem que fazer o resgate das pessoas, a gente tem que pedir ajuda, a gente passa o rádio, então, como a população hoje de Teotônio, ela a prefeitura de Teotônio, ela pensou antes e a gente, os municípios dão muitos parabéns para o município por ter uma rede de comunicação muito importante que se chama o Rádio Amador. Hoje o Rádio Amador está em todos os veículos do município. Todas as pessoas, a maioria dos funcionários hoje que trabalha no suporte, hoje eles têm rádio amador, então quando a gente pede uma ajuda, então todos comparecem, aguardam. Então a gente tem que muitas das vezes ter aquele trabalho de retirar as pessoas dentro de casa por causa de um consequente que foi lá e tocou fogo. Isso é muito importante, é a comunicação entre isso, né? Porque aconteceu alguma coisa, já é avisado, já é comunicado para que não propague mais o problema, né? Isso é muito importante, que inclusive também causa o nervosismo nas pessoas, né? As pessoas ficam nervosas porque é um incêndio e quando ele aumenta a sua propagação, ele fica mais perigoso, as pessoas ficam nervosas. Inclusive, neste caso que aconteceu ontem, né? Algumas pessoas tiveram que se direcionar ao hospital, não foi? Já estavam sendo afetadas pela fumaça do incêndio. Isso mesmo, ontem as pessoas entravam em contato, mandavam um vídeo pedindo socorro, que não estava aguentando respirar em casa, tem que tirar a criança, e a gente desesperado foi olhar, mas a gente tem que ter paciência, tem que ter o controle. Quando a gente chega num ambiente como esse, numa situação como essa, a gente para ver o que é que a gente pode fazer, até porque a gente não pode correr sem primeiro ter uma análise técnico,
da área, do ambiente, para que a gente possa ali ajudar a combater e evitar que coisas maiores venham a acontecer. Então, É isso. Então a gente já entende que essas foram algumas causas, né, dos incêndios. A gente já entendeu algumas causas dele. Mas não são só essas as ameaças que a mudança de clima pode trazer, né, isso para o nosso município. Mas quais as outras? Quais as outras ameaças que a mudança climática pode trazer para a população vilanense? olha, em abril deste ano, eu tive uma reunião junto com a Coordenadoria de Defesa Civil Estadual, junto com outros coordenadores de Defesa Civil aqui do Estado, e a gente já recebendo alerta, inclusive da SEMAR, informando que após as fortes chuvas que a gente iria receber, que é no período ali entre maio, abril, agosto, então esse período depois a gente tinha uma seca que ela ia se propagar há bastante tempo. E era um clima que vinha muito pesado, era um clima que a gente já vinha esperando. Um dos alertas que a gente vinha fazendo, inclusive eu vou fazer aqui um alerta à população de Teotônio, já fiz esse alerta para o SAAI, que é um órgão que controla toda a água que vem aqui para o nosso município, para a nossa torneira. O SAAI ele já foi informado, a população precisa ser informada para que a gente evite o gasto de água. A gente tem que evitar esse gasto de água, que chega um momento que os rios ele dá uma secada, ele seca, a gente já tem conhecimento, inclusive nós temos aqui algumas barragens, e a gente já sente que aquelas barragens ela já deu uma diminuída, então o clima ele não vai só, a gente hoje se preocupa só com as queimadas, a gente se preocupa Sim. também com a água que é muito importante, até porque o ser humano ele não sobrevive sem a água. Sim, Então as pessoas ela evitam gastos, às vezes a gente passa, vê pessoas jogando água, né, de qualquer jeito, vê lavando o carro, evita esse consumo muito forte de água, porque a gente vai passar por um período que a gente vai precisar pedir para que as torneiras sejam um pouco mais fechadas para evitar aquele gasto desnecessário e a gente venha sofrer. O lençol freático já está dando uma diminuída, a temperatura está muito alta, já está dando uma diminuída, então logo logo a gente não quer, mas vai receber aí um comunicado aí do SAAI que a reserva precisa passar por algumas manutenções e segurar um pouco, porque senão a gente fica sem água. A gente tem que se controlar quanto a isso, tem que se policiar também, né, as outras pessoas. Principalmente lavando o carro, por exemplo, deixar a mangueira ligada por muito tempo, ou no próprio banho, enfim, o gasto excessivo de água, não é isso? Então a gente tem que se atentar quanto a essa situação, não é isso? Isso mesmo, o clima está muito seco, eu sei que a gente dá vontade de tomar banho. É Eu verdade, quero é tomar muito calor, 5, né? 6 banhos aí no dia, mas a água, a gente lembra que a água que a gente consome, ela não retorna para a gente, tem que ter outra água limpa, tem que ser outra água preparada. Então a gente aí, vamos ficar esse alerta aí, pedir para que vocês, eu vou lavar prata, eu vou lavar, deixa a torneira ligada ali à vontade, mas não é assim que funciona. Tem momentos que a gente tem que ressarcir um pouco, tem momentos que a gente tem que parar e pensar e se policiar, dizer, opa, estou gastando muito, então vamos dar uma maneira, meu vizinho, mas é meu amigo, dá um toque nele, diz aí, fulano, olha, tu ouviu, então vamos dar uma diminuída aí que a água, ela vai chegar um momento que ela vai precisar ser controlada mais ainda. Então, coordenador, para você, o que acha que estão as condições do nosso município agora, quanto aos riscos, né, das queimadas? Quais são as nossas condições? Acho que a gente está em perigo ou a gente está se conscientizando, beleza? A população está se conscientizando quanto a isso. Olha, a Prefeitura de Teotônio, ela sempre faz campanha, tanto com o pessoal, com os agentes de saúde, né, os agentes de EDMI que estão porta a porta, aqueles que vão lá todos os dias, eles sempre os mais que conscientizam as pessoas, que eles estão mais próximos ali da comunidade, e eu vou sentar com o coordenador da vigilância, pedir a ele reforçar para que ele consiga, através dos seus agentes, passar mais nas residências e orientar as pessoas, porque hoje mesmo eu recebi, após aquele incêndio que aconteceu ontem, hoje eu recebi um vídeo e um pedido de ajuda para uma residência que estava pegando fogo na Francisco Timóteo. Eu me desloquei até o local, fui lá e verifiquei que não se tratava de um incêndio em uma residência, se tratava de um cidadão
que é acostumado a fazer queima no seu quintal. Pelo que eu vi na frente da residência, eu não tive o contato com ele ainda, estou indo lá na residência dele, ter uma conversa com ele. E pelo que eu vi e ouvi da vizinhança, ele já tem um costume de fazer isso. Ele trabalha com geladeiras, tem geladeiras próximas, então muitas das vezes ele tem alguma coisa que não quer utilizar. Então, como ele não quer descartar, ele acha que queimando ele está fazendo o correto. Mas não, aquela fumaça ela está prejudicando o outro. E ele mesmo, se acontecer um incêndio, ele não vai ter o controle. O município de Teotônio, não tem bombeiro militar dentro do município que tem um carro ali preparado 24 horas com reserva de água. A gente não tem. O tempo que uma viatura daquela leva para se deslocar de São Sebastião para Teotônio, ali é no mínimo 1 hora. Então, 1 hora o fogo já se propagou rápido demais. As pessoas que vão, muitas das vezes, ajudar a combater o incêndio, vocês têm que ter muito cuidado com a fumaça. A fumaça nos incêndios é a que mata 99% das pessoas. Elas morreram asfixiadas. Elas não morreram por conta do fogo que pegou elas, sim asfixiadas por conta da fumaça. Não morreram queimadas. Não morreram queimadas. Elas primeiro morreram asfixiadas. Quando a gente vê uma fumaça muito preta, ali está sendo queimado, a gente já sabe que a queima está sendo ou de combustível ou está sendo de borracha. Sim. Então aquela fumaça preta ela não contém oxigênio, ali é só carbono. Então qualquer pessoa que entrar dentro de um ambiente que está ali repleto de carbono, ele não tem oxigenação. Só para você ter ideia, nós temos um tipo de extintor CO2 que ele é feito da própria fumaça preta, tirando o carbono da fumaça e colocando nele. Sim. Porque quando ele é colocado dentro de um ambiente para conter aquele princípio de incêndio, ele tira a oxigenização. Então as pessoas morrem asfixiadas. Então tem muito cuidado. Ontem, quando eu fui combater, as pessoas viram que eu estava de máscara. A gente tem que usar máscara com filtro para proteger-se. É algo muito preocupante, né? E assim, a gente pode ver que como o cidadão ele já tinha esse costume, mas dessa vez isso aconteceu, né? E a população ficou assustada justamente pelo tempo que estamos passando, né? A mudança climática. Então isso atingiu dessa forma. Por ele ter esse costume, mas agora aconteceu dessa forma e poderia ter sido pior. Não foi isso? Isso mesmo. Mas a população está atenta. A população, através dos vídeos e através desse podcast, já vai começar a se conscientizar mais e vai começar a comunicar, se caso houver qualquer incêndio que seja provocado, qualquer tipo de incêndio que venha acontecer, informar a Defesa Civil, informar os órgãos competentes para que a gente venha combater. Inclusive, Anderson, nesse tempo quente, né, a mudança de clima ela também propaga o início de infestação, né, de insetos, como por exemplo escorpião. A gente vê que com o calor aparecem muitos escorpiões e pode ser muito prejudicial para aquelas pessoas, né? Muito quente os escorpiões aparecem, ou outros bichos também, outros insetos. Isso pode ser perigoso, não é isso? Isso mesmo. É um período que quando se torna quente, à noite é um inseto, né? Eles são mais noturnos. Eles saem muito à noite até para caçar seu alimento. Que o predileto dele é a barata. Isso. Então, quando a gente deixa o nosso quintal sujo, quando a gente deixa entulho nas proximidades da residência, tem algumas pessoas que, quando tem um entulho, eles não colocam na frente para que o caminhão leve. Às vezes eles colocam na lateral da sua residência, entre uma parede e outra, e aquilo ali vai gerando ali um entulhozinho, e ali é onde os escorpiões gostam de ficar. Então, um cuidado que a gente pede a vocês é que antes de calçar um tênis, calçar um sapato, uma bota para trabalhar, bate a bota. Está aparecendo também, eu recebi já diversas ligações, eu tenho diversos vídeos aí resgatando animais peçonhentos, que são umas cobras que estão aparecendo hoje no município. As pessoas ligam desesperadas e às vezes eu digo, não mate, me mostre qual tipo primeiro, porque a gente também precisa dela. Sim. Ela tem um papel muito importante. Tem gente que diz, não posso ver uma que para mim eu mato. Mas ela tem um papel. Tem uma localidade aqui em Teotônio que começou a aparecer muito rato. Aí a pessoa fez a pergunta, oxe, por que está aparecendo muito rato? Aí a pessoa fez, porque toda vez que você vê uma cobra, você mata. Então a cobra, ela se alimenta dos ratos. Sim. Tem muitas cobras que aparecem aí no telhado das residências. Essa cobra,
ela é cinzenta, a gente é conhecida como corredeira, outro chama corre-campo, aqui na nossa região é conhecida como corre-campo, é a que mais eu encontro em residência. Ela não é um animal peçonhento, mas a gente chama ela de semi-peçonhento, porque ela existe uma peçonha, mas a peçonha dela não é uma peçonha que seja fatal para um ser humano. Mas se você deixar que ela fique ali lhe mordendo, porque tem, ela, se ela morder você e no mesmo tempo você tirar ela não passa nenhum tipo de peçonha. Sim. Mas se você deixar ela ficar mordendo por achar bonito, porque ela não tem as pinças, então ali ele vai gerando um acúmulo, certo? De pouca peçonha que ela tem, então seu braço começa a inchar, começa então procura um médico, então não brinque. A maioria das cobras que aparece também é a coral, nós temos a coral falsa, e as pessoas estão identificando muito, mas por conta do clima que existe. Cobra não Sim. gosta muito de mata, porque a mata é muito quente. E nesse período é mais quente ainda. Tem gente que acha que mata é frio, mas é quente. Então ela sai procurando outro habitat mais quentinho para elas ficarem. E acabam, né, achando, na verdade, as residências, né? As Isso. residências do Mais pessoal. uma detetização feita, o órgão que faz detetização ajuda muito a inibir. Ah, Então ele ainda tem isso inibe também. isso. Ótimo. Então, Anderson, já que a gente está falando também, já a gente está acionando a população quanto a isso, como é que a população pode acionar a Defesa Civil nesse momento? Quando tiver vendo um incêndio, ou analisou que estava iniciando um incêndio ali, ou, por exemplo, a aparição de algumas serpentes, alguns escorpiões, como é que a população pode acionar a Defesa Civil? A Defesa Civil, como foi falado, ela é um órgão que pertence ao governo do município, governo municipal. A Defesa Civil ela está sempre apoiando a população. Tem alguns casos que a Defesa Civil ela dá o suporte, mas não é competência da Defesa Civil. A Defesa Civil, a competência hoje de combater um incêndio em residência ou qualquer localidade é do bombeiro militar. Mas, por se tratar de Teotônio, e a gente tem esse prefeito que tem um coração enorme, e tem uma equipe, ele sempre prepara a equipe para estar junto, é como ele diz, é um trator de esteira, né? Como a gente usa a expressão, Peu é uma pessoa que muitas das vezes está na própria obra mesmo, ele vai lá, desce. Uma cena que eu nunca esqueci foi a do ano passado, a gente aqui com uma situação bem complicada na ladeira que a gente conhecida como Ponte da Sereste, essa nova. Sim. Aí estava lá entupido e eu aperreado porque já tinha acontecido um acidente e tinha água bastante. Ele desceu do carro e já foi colocando a mão embaixo para procurar o Ou seja, foi bueirozinho para trabalhar, já não foi foi? trabalhar. Então ele não tem. Então a gente que o acompanha também a gente é do mesmo jeito. A gente tem um prefeito que bota a mão na massa. A gente também tem que colocar a mão na massa. Então quando eu vejo Isso uma é verdade. residência nessa situação e por ser bombeiro civil também treinado, aí eu estou apto e vou lá e ajudo a população. Mas no caso de incêndio, está acontecendo um incêndio, liga para a Defesa Civil e 193 ao mesmo tempo, que é do Bombeiro Militar, Isso. informando. Então, a gente é um órgão que a gente se comunica entre a Defesa Civil e Bombeiro Militar. Quando a gente, ou a Defesa Civil, quando está mais próximo, a gente pede para que a usina, a gente pede o apoio da usina, a usina sempre dá aquele suporte, como também a Defesa Civil dá o suporte à usina quando necessário. Tem um animal peçonhento na minha casa. Pode ligar para a Defesa Civil, já recebi ligação 2 horas da manhã, 3, pessoal aperreado que tinha, não conseguia dormir, que tinha uma serpente na residência foliar. Sim. Fiz o resgate da serpente, procurei uma mata que é preservada, então coloquei a serpente lá, coloquei ela no seu habitat natural. Aí o pessoal diz, mas as cobras estão aparecendo muito, mas é porque o ser humano está queimando o seu habitat natural. Então quando a gente queima as pastagens, a gente queima o habitat dela, então ela sai procurando outro. Então por isso que elas estão mais se aproximando da residência, como também abelhas e outros insetos. E aí a gente já entra, por exemplo, num questionamento que casa com isso que você acabou de falar, Anderson. Como que a população pode ajudar, na verdade, a Defesa Civil nesses casos, né? Diminuir o desmatamento, por exemplo. Diminuir o desmatamento, conscientizando a não queimar, conscientizando a não destruir, que às vezes a gente, não só desmatamento, mas às vezes eles vão ver uma matazinha, aí tenta, vou cortar aquela madeira ali para fazer um cercado, eu vou cortar aquilo ali para fazer além de fazer uma seca, tem gente que várias pessoas que a gente já pegou fazendo seca, que inclusive é proibido, por isso que tem mata que tem lá
dizendo que é proibido fazer corte de madeira, Sim. mas tem gente que quer fazer tem gente que corta para fazer um fogão a lenha, mas a gente tem que procurar, que tem casa que coloca a madeira fora, tem casa que troca a madeira, então a gente procura, mas tem gente que vai buscar nas matas, então a gente começa a tirar o seu habitat natural, então eles procuram outro. Aí às vezes as pessoas perguntam, Anderson, tá aparecendo muito animais que seria da flora, aqui na nossa região, nas casas, na residência. Eu disse, é porque o ser humano está acabando com o seu habitat. Então, a gente for para a mata, a gente evita corte, a gente evita queimadas, a gente evita estar jogando produtos químicos nessas proximidades. Tem gente que vê garrafas, joga, tem gente que às vezes compra uma tinta e a tinta ela não serve mais, então eles procurar descartar não, eles jogam a tinta, sai descartando tinta, jogando, já vi baldes de tinta sendo derramado nas proximidades da mata, então quer dizer, são produtos químicos, o cheiro afeta as abelhas já sai dali, já procura outro. Tem gente que diz, o que é que eu faço? Muitas das vezes as abelhas que aparecem em residência, quando ligam para mim, eu peço, não mexam com ela, não tente matar. Quando elas vêm, elas estão fazendo uma migração. Só para você ter ideia, numa colmeia daquela de abelha, a gente tem aproximadamente ali 100 mil, 120 mil abelhas. E nisso, muitas das vezes, ela tem duas abelhas rainha. Sim. Aí o que acontece? Quando uma demora a morrer, aí a outra não espera, então ela sai e monta sua própria turma, como a gente usa mais o termo. E é por isso que existe essa migração. Aí ela sai, procura, ela para descansar, e muitas vezes a pessoa liga e diz, calma, daqui para amanhã ela sai. Quando é no outro dia antes, realmente elas foram embora. Então depois ali elas vão procurar. Mas por conta das queimadas, a fumaça, ela sai procurando outro local e chega na residência. Isso acontece também com maribondos. Maribondos. Também, que inclusive a gente vê que nesse tempo quente, normalmente eles aparecem em árvores de praça, por exemplo, né? E aí é onde eles são acionados também, a Defesa Civil, para fechar aquele local, esperar, aguardar até que saiam. Eles aparecem porque, olha, a gente tem algumas regiões aqui, por conta desse calor, as pessoas procuram se banhar. Sim. Nós temos algumas nascentes aqui, nós temos barragem, e inclusive tem uma mata próximo da barragem que tem uma mini cachoeira. Poucas pessoas conhecem, mas quem mora ali no Mutirão, ali no Gerais, tem um conhecimento de uma... Então eles vão para lá tomar banho. Quando eles voltam, muitas das vezes encontram ali uma caixinha de maribondo, eles começam a jogar pedra, Sim. Eles começam a acabar na realidade com o seu habitat. Então ele sai procurando outro. Ele já procura fazer num canto que ele acha que vai estar sossegado. Mas o ser humano vai lá e novamente destrói. Aí ele sai procurando o outro e chega até na sua casa. Normalmente o erro começa da gente. Começa da gente. Se a gente deixasse ele quietinho lá, eles não mexiam, iam procurar seu cantinho. Isso é importante. Então, assim, a gente vai chegando aqui nas nossas considerações finais da nossa conversa. Foi mais uma conversa de aviso à população, não é isso? Ao público ouvinte, certo? Vocês tiveram uma aula, por assim dizer, aqui do nosso coordenador de Defesa Civil, o Anderson Clayton, sobre essa mudança climática e os perigos que ela pode trazer, não é, Anderson? Isso mesmo. População conscientizada, ela é uma população feliz. Ela é uma população que contribui muito, não só para o meio ambiente, como também até para a própria população mesmo se sentir mais tranquilo, se sentir mais valorizada, se sentir mais seguro. Então, isso tudo depende da gente, né? Então, a gente fazendo o nosso papel, a gente conscientizando nossos filhos, conscientizando as pessoas mais próximas da gente a aprender a economizar, certo? Aprender a restringir até certas coisas para evitar. Essa semana, até antes de a gente voltar ao assunto da temperatura, essa semana, só para você ter ideia, um dos de maquinário, que a gente chama maquinário da usina, ela estava próximo fazendo o transporte de cana e uma roda daquela travou. Então ela ali gerou uma faísca por conta que a máquina tentou puxar, então ele gerou um incêndio. Então, graças a Deus foi controlado, mas para você ver que o incêndio não é provocado se você jogar ali diretamente o fogo. Então, às vezes a gente sai nas ruas, eu vejo, só para você ter, não sei se vocês souberam, mas essa semana aqui na ladeira, conhecida como Ladeira da Seresta, tombou um caminhão de óleo diesel.
E ali, Essa semana. essa semana, um caminhão de óleo diesel. E foi um trabalho enorme ali, para você ver que a BR foi fechada. A Sim. BR, o acidente foi 7 horas da manhã, aproximadamente 1 hora a BR foi fechada, e as pessoas tiveram que fazer outro desvio. E há uma preocupação, quando estava derramando aquilo ali, a usina Impacto, ela deu maior suporte ali àquela empresa terceirizada, então ela começou a fazer uma barreira para evitar que aquele produto caísse no rio. Sim. E depois, só para a população ela ter noção, principalmente vocês que gostam de pegar óleo queimado para passar na madeira e depois gosta de descartar o óleo queimado no solo, que realmente é crime ambiental, o maquinário estava trabalhando e a gente evitando que ele soltasse uma faísca para que não houvesse um incêndio. Depois que foi todo o derramamento, houve derramamento que aproximadamente 20 mil litros, a empresa veio e recolheu todo o barro que foi contaminado ali e levado para uma área de descarte que eles têm já, que eles pagam para isso, mas não pode deixar o produto diretamente no solo. Então Então, existe o descarte correto, o né? Isso descarte desse existe. correto. Mas tem gente que pega o balde, eu não uso mais, então vou ali, jogo ali, vou Sim. ali e descarto. Não. Então, um pedido à população é que se vê uma situação como essa, denuncie. Então, Anderson, é importante. Vamos passar algumas dicas para a população, né? Dicas para que isso não venha acontecer, para que eles estejam mais aptos a, a esse tipo de coisa e para que não ocorra casos piores de incêndio ou de infestações, coisas desse tipo. Então, pode passar algumas dicas para a população. Uma dica que eu venho passar para a população até outono hoje mais uma vez, evite esse descarte, certo, de vidro. Sempre, muitas das vezes, inclusive, até um apelo que a gente faz, porque eu já vi a própria Secretaria de Urbanismo falando que muitas das pessoas são cortadas, né? Aqueles gari, eles às vezes vão fazer uma limpeza e não sabem que ali, eu mesmo lá em É casa, quando perigoso. quebra um vidro, a gente corta um vasilhame ali e a gente coloca dentro e depois fecha. E a gente espera descartar num local que a gente possa, inclusive a Defesa Civil ela já solicitou, através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado, que o Estado ele fizesse uma mobilização e começasse a colocar nas cidades uma área para que a gente pudesse descartar as garrafas. Até porque, como as garrafas não são, algumas não são recicláveis, as pessoas ela consomem e depois jogam no lixo, quebra e joga no lixo como se fosse qualquer descarte. Então, tem pessoas que às vezes vai pegar o lixo e se corta. Então, evite fazer isso. Evite jogar muitas fumantes. Evite estar jogando no carro, estar viajando. Ah, vou jogar a bituca de cigarro aqui pelo vidro. Evite fazer isso que provoca um incêndio. Então, vamos evitar isso. Acúmulo de lixo, né? Acúmulo, muitas das vezes as pessoas reclamam dizendo, porque aqui tem muito lixo, tem um entulho aqui que está 2 semanas, pera aí, a máquina ela passou ontem, ela fez uma limpeza, comunica à prefeitura que vai fazer uma reforma para que que ela tenha a sua programação para que ela retorne lá e faça o recolhimento. Então, você fazendo isso, você está contribuindo. Você evitando estar descartando garrafa, tem gente que usa aqueles spray nas axilas e ali depois descarta ele de qualquer maneira. Então ali também, às vezes eu vejo criança até tentando furar e ali pode Entendi. provocar um acidente com a criança. Então a gente evitando isso também, a gente está contribuindo não só para a natureza, como a gente está contribuindo também para evitar um incêndio. É isso aí, Anderson. Eu agradeço muito por essa conversa que a gente teve aqui. A gente vai chegando agora nas considerações finais. E eu agradeço muito pela conversa intuitiva, interativa também, sobre a conscientização, né? A conscientização para as pessoas, para a população vilalense, quanto aos perigos das queimadas, dessas mudanças climáticas, né? Isso, então eu peço que essa tenha as considerações finais, já agradecendo também pela sua participação aqui no podcast, o queridinho da cidade, o Teotônio Pode Mais. Tá? As suas considerações finais. Eu agradeço o convite, agradeço a população de Teotônio por sempre estar apoiando a Defesa Civil. Eu agradeço ao prefeito do município por estar sempre apoiando também a Defesa Civil, dando suporte quando necessário. Agradeço às outras secretarias que estão envolvidas,
junto com a Defesa Civil, até porque, como eu falo, Defesa Civil não é só eu, Defesa Civil somos todos nós. É o meio de comunicação, é aquele que passa para a população, para que ela se conscientize naquele determinado tema, se é um período de chuva, se é um período de seca, se é um período que está acontecendo no município. Nós vemos aí, junto com a comunicação, informando para vocês. E outra, qualquer situação que venha sair, muitas das vezes, até a gente fala que tem algumas pessoas que elas utilizam as mídias sociais hoje para falar coisas que às vezes não têm um conhecimento. Então, quando a Defesa Civil ela coloca um alerta, ela coloca sempre nos órgãos, certo, municipais, sempre coloca em sites que você já tem o conhecimento, como o site da prefeitura, certo? É ele que informa as situações que podem ocorrer, se é um clima que está, a gente informa para que seja enviado. Vou deixar aqui meu número de telefone, certo? Da Defesa Civil de Teotônio, que é o 99402-8290, que é o telefone da Defesa Civil daqui do município, para qualquer situação que a população precisar, pode ligar. Se não for da minha competência, eu vou dirigir para que outro órgão também possa tomar as providências. Então, eu já passo o número de outro órgão para que vocês possam. Então, a Defesa Civil é isso. A Defesa Civil está aqui em Teotônio, está para contribuir, está para ajudar e dar o suporte quando for necessário. Então é isso. Muito obrigado, Anderson, novamente pela participação. E a gente vai ficando por aqui. Espero que a gente se encontre em mais outros momentos. Não momentos tristes como esse, de incêndios e tal, mas para conscientizar a população. Estou à disposição. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, certo? Como eu disse no início, esse episódio foi mais um aviso, certo? À nossa população de Teotônio Vilela. Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado no descarte de lixo. Muito cuidado com resíduos, tá? Um caco de vidro simples pode causar um problema maior, tá? Pode causar um acidente, pode causar um incêndio. E isso é muito importante vocês entenderem isso. E a gente passa aqui nessa comunicação através do podcast para conscientizar toda a população quanto a isso. Então, muito cuidado e eu vou ficando por aqui, certo? Encontro vocês no próximo episódio do Teotônio Pode Mais, o queridinho da cidade, aquele que dá gosto de ouvir. Sou o João Vitor, vou ficando por aqui.